Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco de Kant, né? A obra Fundamentos da Metafísica dos Costumes. A primeira parte, né? Na verdade, a gente vai caracterizar um pouquinho a primeira parte do livro, que vai ser a transição do conhecimento moral, da razão comum, para o conhecimento filosófico, né? E assim, a ideia é de descomplicar um pouco as ideias de Kant, que às vezes a gente se assusta, né, com o linguajar dele. Mas um dos pontos fundamentais que ele vai colocar aqui é a ideia da boa vontade, né? O que seria essa boa vontade? De certa forma, o ser humano, quando ele vai agir com alguma intenção, ele vai ter alguma intencionalidade na ação. E ele vai valorizar essa questão de você agir pela boa vontade, pensando nesse aspecto dos costumes, da moral, né? Nesses aspectos. Então é interessante por quê? Porque quando nós agimos, nós temos que entender o que está movendo essa ação, né? Inclusive ele vai colocar, se agimos com valor, com decisão, firmeza de propósitos, só funcionam de acordo com essa intenção, né? Se a gente for pensar assim, tudo que foi em nome da felicidade, mas que não tenha boa vontade, pode cair em soberba, que aí é um ponto que ele faz a reflexão. Vamos lá, qual é a intenção da ação? O ser humano busca a felicidade, né? Como diria já Aristóteles lá na Grécia, né? Buscamos a felicidade, mas que felicidade é essa, né? Se nós buscamos essa felicidade pela felicidade, por essa visão de Kant, nós podemos cair nessa soberba. Por quê? Porque se não tem essa boa vontade, que é o que ele está querendo dizer que é o motor dessa ação, se não tem essa boa vontade, você vai agir buscando um interesse, que é a felicidade em si, né? Ou outro elemento a mais, né? Até mesmo ele coloca que, de certa forma, quando ele fala isso, ele quer dizer que como agimos, não quer dizer que estamos fazendo algo bom. Se a gente está buscando ser feliz, assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Você pode estar agindo por interesses que não necessariamente seja essa boa vontade, né? E de certa forma essa boa vontade é se alinhar, né, a esses elementos, esses grandes valores que ele está querendo nos remeter, né? Por isso que ele coloca, né, a metafísica, a fundamentação da metafísica dos costumes, né? É esse ponto que ele quer encaixar. Então, outro ponto que ele coloca, você vai agir, né? Você vai ter sua ação. O controle das suas emoções e das suas paixões também não quer dizer muita coisa. Você pode controlar suas emoções, suas paixões e ter suas ações, e pode ter interesses extremamente egoístas, né? Podemos usar essa palavra, egoístas, né? Inclusive é até interessante a gente estudar, principalmente do Renascimento em diante, e as obras gregas, de certa forma, tentando entender um pouco a ideia do individualismo versus egoísmo, né? Egoísmo é a exacerbação dos seus desejos, suas paixões, seus interesses, é você valorizar excessivamente seus aspectos mais densos, né? Mais pessoais, animalescos, né? Se a gente for usar diversas palavras, né? E quando a gente fala desse elemento mais que não vai estar apenas guiado por esses instintos, essas paixões, esses elementos, aí a gente vai começar a entender o que é que nos move, né? Seria mais ou menos isso. Então, o controle das emoções, você pode até controlar suas emoções, suas paixões, mas depende do que está movendo essa ação. Se é um desejo de aparecer, um desejo de querer ser reconhecido, isso não seria essa boa vontade, né? Então a boa vontade não é a busca de uma finalidade, não é buscar uma finalidade, né? Não pelo querer, né? Pelo querer, vamos pensar assim, o querer como os gostos, os instintos, os interesses mais baixos, não como essa ideia que eu estava colocando diferenciando do egoísmo, do individualismo. O individualismo é você enaltecer as suas potencialidades, né? A gente poderia pensar dessa forma, potencialidade com esse processo de se transformar em indivíduo, ser alguém integral, alguém completo, pleno, né? Temos várias palavras para isso, mas seria, nesse linguajar, o individualismo seria você expressar suas potencialidades, né? Expressar o que teria
mais profundo em você, mais essencial. Então isso seria o individualismo. O egoísmo é quando você coloca sua personalidade de forma exacerbada, né, e vai atender apenas aos interesses dela. Então é isso. Essa boa vontade, ela não é uma busca pela finalidade, entende? Porque eu estou querendo algo em troca. E nem eu tenho um autocontrole vai dizer que eu estou agindo por essa boa vontade, que eu posso estar agindo por uma paixão, vou controlar, sei lá, vou controlar minhas emoções, controlar minha personalidade como todo para adquirir um status, por exemplo. É a famosa frase da gente do Ocidente, né? Estou fazendo tudo isso, toda essa bondade, toda essa maravilhosa vida reta e dominada e harmônica para ir para o céu. O meu objetivo é para o céu. O meu objetivo não é agir por essa boa vontade, né? Seria essa diferença. Ele dá até um exemplo, né? Um facínora, por exemplo, ele poderia utilizar todas essas técnicas, todos esses autocontroles, todos esses domínios, mas não teria boa vontade, né? Porque ele ia agir pela destruição das pessoas. Certo? Então, se a gente for pensar dessa forma, essa boa vontade, ele até coloca que essa boa vontade faz parte de um bom senso natural. Eu acho interessante porque o Kant ele dá uns tapas na gente, né? Quando ele fala isso, porque às vezes as pessoas caem no relativismo quando olham o Kant, porque, mas o que é? Mas ele coloca um bom senso natural, é o que deveria, como os gregos falavam, é o que está na natureza, que está dentro de você, né? O Sócrates falava do processo da educação, de eduzir, tirar de dentro de você esses elementos. Então, é como se essa boa vontade fosse esse senso natural, está na gente, né? Então, esse é o ponto. Ele vai colocar que a gente, na nossa ação, vai ser de que forma? Vai ser por esse dever, por essa ideia do indivíduo, por essa ideia desse bom senso natural, dessa boa vontade, ou vai ser uma ação egoísta? Né? Ou vai ser essa ação egoísta? Então, o segredo aí, para a gente entender esse elemento da ação humana, vai estar no motor da ação, o que está movendo a ação. Aí é claro que se a gente for fazer essa reflexão da obra de Kant, a gente tem que fazer uma reflexão profunda, né? Olhar para dentro de nós e saber qual é o motor da minha ação. É se mastigar muito para poder chegar nisso, né? É um exercício, e isso é legal. A gente tem que ler Kant pensando que tem toda uma tradição, ele está abraçado com uma tradição enorme, uma tradição enorme que vem lá do início da filosofia. Então ele não está inventando a roda, né? Eu ainda acho, né, alguns até ficam com raiva quando a gente fala isso, mas eu ainda acho que o Kant ele encaixou essas grandes ideias clássicas lá da Grécia que sempre motivaram a filosofia naquele momento racionalista, pós-iluminismo, né, mais ou menos nesse sentido, né, ele encaixa essas ideias nesse processo, ele tenta sistematizar o pensamento, né? E aí ele coloca que a gente, nessa ação, então, não poderíamos agir por inclinação, por um desejo, né, por inclinação, interesse, nem por medo, por exemplo. Eu vou agir por medo, que é muito, muito comum também, né? Eu não vou matar. Beleza, se você pensar nessa ideia de Kant, uma lei universal, como Kant fala, não matar, não vamos matar, é uma lei universal. Mas por que eu faço isso? Por medo de ser preso? Porque se eu não fosse preso, eu matava. Aquela pessoa me faz uma raiva, eu vou lá e mato. Mas tem uma lei que impede, uma legislação, né? Lei com L minúsculo, legislação, que me impede de fazer isso sem ter atos, repressões, punições fortes na sociedade. Aí eu não vou fazer porque eu vou ser punido, né? Então, estou agindo por medo da punição, né? Ou por inclinação, eu vou fazer o bem às pessoas, por quê? Porque eu não quero ficar com peso na consciência, entende? São elementos que a gente tem que lembrar que para Kant a ação nem é agir por medo, nem por inclinação. Ele até coloca que teria que ter um autêntico valor moral. Essa ação deveria ser esse autêntico valor moral. Ele até coloca, um exemplo seria o amor. E o amor a gente sabe que é um sentimento universal, né? Que está desde o início da civilização, em todos os momentos, todas as representações humanas você tem esse ideal de amor, né? O amor está aí,
O amor existe, o amor faz parte do ser humano. Às vezes a gente alcança, às vezes não alcança. Né? Às vezes a gente consegue ter um acesso pelo amor, às vezes a gente não tem. É consumido por uma paixão e ainda confunde com essa ideia do amor. Né? Claro que essa ideia do amor eu recomendaria o nosso grande banquete, obra grega lá de Platão, que vai, o último discurso, pelo amor de Deus, o último discurso de Sócrates, o último, que vai tocar profundamente no que seria essa ideia do amor, né? Então a ação por dever, essa ação por dever, vamos agir por dever, é de acordo com a intenção. Não é se você segue todas as leis de um país que você está agindo por dever. Você pode estar agindo por medo, ou pode estar agindo por inclinação, por interesse. Eu vou agir de acordo com as leis, porque eu quero ser um cidadão do bem e não sofrer com isso. Ou eu estou agindo de acordo com as leis do meu país, porque eu não quero ser preso. Então, você não está agindo com essa boa vontade que ele vai falar. Você tem uma intenção pessoal aí por trás. Né? Eu acho interessante porque esse pensamento, tanto Kant como Nietzsche e outros grandes filósofos mais atuais, eles tendem muito a ideia assim de que a gente não precisaria ter legislação para fazer o que devemos fazer. Se a gente captasse um pouco essa ideia de agir com boa vontade, limpar as intenções da ação, para que ter uma legislação? Né? Se eu vou fazer o que é humano, com H maiúsculo, é sensacional esse pensamento, é um pensamento refinado. A gente precisa de legislação chicoteando a gente para a gente poder se enquadrar na sociedade. É mais ou menos o panorama que a gente vive. Né? Então a nossa ação, quando ela vai ter essa intenção, né, reta, né, limpa, aí a gente falaria dessa boa vontade. Então é interessante até que ele vai botar assim que esse princípio da ação é que deveria ser entendido, né? E aí ele entra nessa ideia de que a ação vai ser por amor à lei, mas é uma lei com L maiúsculo. Não é uma lei com L minúsculo, não é uma legislação, até porque a legislação a gente sabe que hoje é isso, daqui 5 anos não é mais, e faz outro projeto de lei já muda de novo, e eu acho que a gente pode até diferenciar essa ideia, quando a gente vê Kant, a ideia de uma moral temporal, uma moral mutável, uma moral atemporal, uma moral universal, que é o que ele inclusive fala, né? Uma moral que vai tocar todos os seres humanos a todos os momentos. E claro que seria um exercício da razão e do esforço humano para alcançar isso. Né? E é esse amor mesmo, esse respeito, esse contato profundo com essa lei com L maiúsculo, essa lei universal, né, que ele vai traduzir dessa forma, vai ser um exercício da razão. Isso é que é importante. E eu acho que um conceito que a gente pode dar de razão nesse sentido seria a ideia de você organizar os seus pensamentos, né, organizar a razão, né, racionalizar, vamos pensar assim, de acordo com essas leis universais. Entender essas leis universais e a partir desse ter a capacidade de organizar o pensamento e com isso organizar toda a vida de acordo com isso. Então, qual é a ideia? A ideia de que a ação, então, se converta, né? Se relacione, se conecte com essa lei universal. E essa lei universal, que é isso que é o ponto para fechar essa ideia. A lei universal é universal. É universal. Então, se você chegar para mim e falar, não matar é uma lei universal, de acordo com Kant, depende, né? Mas como é que a gente faria para não cair no relativismo, para não ficar no depende, né? Depende. Se a gente, através do exercício da razão, e tiver como fruto o entendimento de que a lei universal é não matar, não vamos matar outro ser humano, desde que não seja numa legítima defesa ou no impedimento de um ato muito pior, por uma defesa dos direitos básicos do ser humano, aí você completa essa lei universal, entende? Então isso é que é legal, porque esse exercício da razão pode levar a um refinamento muito grande. Imagine se a gente pudesse orientar essa moral temporal, essa nossa vida, essa nossa legislação na sociedade de acordo com esse exercício. Né?
Porque geralmente não é assim, geralmente eu vou pensar bem praticamente, eu faço um projeto de lei para atender a esse grupo da sociedade que é composto por 2% de seres humanos desse país. E por que não fazer esse exercício de expandir esse projeto para ver a todos? Como é que eu faço uma legislação que vai atender a todos? Essa é a ideia de Kant. Né? E eu acho que talvez a gente não se incline tanto a isso porque muitas vezes a gente está no partidarismo mesmo, numa disputa enorme, né, na nossa sociedade, no mundo como um todo. Né? Acho que a gente praticamente estamos vivendo muito mais Hobbes, né, aquele Leviatã, do que uma busca por uma sociedade que possa encarnar princípios. Né? É muito mais a expressão de uma guerra, de um conflito humano do que... E aí o que é que acontece? Quando a gente faz uma relação da legislação que nós temos com essa ideia de Kant, a nossa legislação acaba sendo apaziguamento dos conflitos. Apaziguamento dos conflitos, harmonização dos conflitos, né? É você fazer uma harmonia dos interesses, né? Cada um tem um interesse, vamos tentar dar um jeitinho aqui, mas não seria essa busca de algo que seria universal, que seria bom para todos, né? Que, não bom para todos, mas que seria necessário para todos, de uma forma bem profunda mesmo, Então acho que seria isso essa ideia inicial, né? Quando ele vai tratar dessa transição do conhecimento moral da razão comum para o conhecimento filosófico. Né? E eu acho que isso é sensacional, porque de certa forma esse exercício que ele propõe é o que a gente vê, por exemplo, nos diálogos platônicos, né? Nessa busca, essa ideia do eduzir, né? Do processo educacional proposto lá por Platão, da maiêutica, que vai fazer uma edução. Né? Seria mais ou menos esse processo mesmo. Então acho que é mais ou menos isso que a gente tem que caminhar para entender, essa boa vontade, que é agir por essa intenção limpa, que essa intenção limpa é agir de acordo com essas leis universais, e essas leis universais são universais, servem para todos os seres humanos. E aí é que está o grande desafio desse exercício kantiano. Isso é interessante porque talvez uma reflexão que a gente possa fazer é mais ou menos com a ideia da gravidade. A lei da gravidade, né? Ela existe em todo o universo, pelo menos até agora, né? O que a gente percebe das ciências, desse conhecimento, é que ela está em todo o universo. Mas ela é relativa, claro. Na Terra é de um jeito, na Lua é de outro, a atuação dela vai ser diferente. Mas ela existe. Então, existe uma lei universal em relação a isso. Então, o amor, a vida, o ser humano vão ter esses elementos universais, né? Que vão ter expressões temporais, vão ter expressões no tempo, mas esse exercício kantiano é buscar esse elemento universal. Beleza, gente? Obrigado pela atenção e no próximo vídeo a gente passa para o próximo capítulo.